A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem e que me assistem neste momento, que Deus abençoe ricamente o seu coração. Hoje eu quero fazer uma reflexão sobre dois personagens na Bíblia, dois homens tremendos, né? Assim, muito elogiado e principalmente vindo da parte de Deus. E baseado nesses dois personagens, eu quero trazer uma reflexão para mim e para você que me ouve agora neste momento. O primeiro personagem é Jó. Em capítulo 1 do livro de Jó, versículo 6, diz assim a palavra de Deus: Num dia em que os filhos de Deus, ali os anjos, né, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também, sabe quem, queridos? Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás. Olha, Deus perguntando para o diabo. De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Agora preste atenção no que Deus fala e menciona sobre Jó. Diz assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Agora, algo que eu fiquei impressionado, amados. Deus é que diz isso, dá testemunho de Jó. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Então, essa frase me chamou muita atenção, fora todas as virtudes desse homem aqui e tudo que Deus elogia a ele. Mas olha essa frase: porque ninguém há na terra semelhante a ele. Não tem igual. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Eu só quero que você fique com o versículo 8 do testemunho que Deus dá acerca do seu servo Jó. Não há ninguém na terra igual a ele. Ok? E aí ele ainda diz, né? Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Isso na época lá de Jó. Ok? Agora, por que eu estou mencionando Jó? Porque, para quem, né, já conhece a história de Jó, Jó depois ele fica doente, né? Ele perde seus 10 filhos, e ainda tem 3 amigos, fora Eliú, que vem ali conversar com ele, e ele rebate a todos, né, com seus argumentos. Mas, chegando no capítulo 42, quero aqui ler para os amados este homem a quem Deus disse, né, e não está ali mentindo, né, porque Deus não mente, a quem Deus disse que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, e não havia ninguém igual a ele na terra. Quando chega em Jó 42, versículo aqui, olha, 3, tá? Do 1, para você entender, diz assim, Jó 42, 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aí ele diz: quem é aquele que, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, Jó dizendo, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, e havia dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, Jó dizendo, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Olha que coisa tremenda. Deus dá testemunho deste homem que não há ninguém igual a ele na terra, a qual ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E depois de um trabalhar de Deus, depois dito isso, ele já era isso, depois dito isso, o Senhor vem a ele, fala com ele, né, 2 vezes aqui no livro de Jó,
E Jó, então, ele chega a dizer isso, né? Na verdade, falei do que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Queridos, coisas que eu não conhecia. Então, a primeira reflexão aqui. Se Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, queridos, e que se desviava do mal, ele diz aqui que falou de coisas que ele não entendia, ok? E ele conhecia Deus só de ouvir. E aí, com o trabalhar de Deus, ele agora se arrepende no pó e na cinza. Ele diz assim, por isso eu me abomino. Se Jó, com todas essas virtudes, ele falou de coisas que não entendiam e se arrependeu no pó e na cinza, a reflexão aqui é para mim e para você. Será que eu e você também, por mais que conhecemos muita coisa, temos ensinado muita coisa, mas será que nós também não precisamos entender e até mesmo nos arrepender de muita coisa que a gente só conhecia de ouvir, não é? E aí ele, escuta-me, pois, né? Pois havia dito, eu falarei, eu te perguntarei, tu me ensinarás, porque eu te conhecia só de ouvir. E eu e você, será que nós sabemos de tudo? Será que não temos muita coisa para se arrepender? Você que é mestre, você que é um pregador, e até você que acredita em muitas coisas, se Jó teve que se arrepender, imagine a cada um de nós, tá certo? Esse é o primeiro personagem. O segundo personagem aqui é o apóstolo Paulo, tá? Aqui tá, pegar uma referência aqui, ó, Filipenses capítulo 3, versículo 4 diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha o currículo de Paulo. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, está escrito aqui, amados, irrepreensível. Olha o currículo do apóstolo Paulo. Agora olha o que ele diz com esse currículo. Mas o que para mim era lucro, isto considerei como perda, sabe, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual, por amor de Cristo, perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseado na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aqui o apóstolo Paulo, um currículo invejável, e ele considera tudo isso como refúgio para ganhar a Cristo. Amados, são dois personagens tremendos que está na Bíblia, um no Velho Testamento, o outro no Novo, pessoas assim com um currículo invejável e até testemunhado pelo próprio Deus, mas tanto um quanto o outro, né, eles se arrependeram e eles entenderam que tinha algo maior do que isso. Jó se arrependeu no pó e na cinza. Saulo, que virou apóstolo Paulo, que depois disse, se vocês querem confiar na carne, eu muito mais. Olha o meu currículo. Mas ele diz, eu considero tudo como refúgio para ganhar a Cristo. A reflexão aqui que eu faço juntamente contigo é exatamente essa.
Será que tudo que eu e você aprendeu, conhece e ensina está certo? Será que tudo que nós temos falado, será que não tem algo ali, assim como tinha em Jó e assim como tinha em Paulo, será que não tem algo que nós precisamos de fato ir à luz da Escritura e de fato ser iluminado por Deus e chegar nessa experiência igual a Jó, né? Falei de coisas que não entendia. Queridos, eu temo muito, sabe? E aqui quero fazer essa reflexão juntamente com você. Você que é líder, você que é apóstolo, você que é profeta, você que é pastor, você que está à frente aí de multidão ou até de um grupo menor, até você também que acredita e prega até para a sua família. Será que, de fato, né, o que falamos, o que pregamos, está de acordo com a vontade de Deus? Então, eu sempre tenho feito uma oração que é do salmista, né? Senhor, sonda mesmo o meu coração, mas sonda mesmo meu corpo, meu espírito, minha mente, e vê se há em mim algum caminho mau. E eu falo para Deus, Senhor, se houver algo em mim e aqui no ministério que prego, ensino, que defendo com unhas e dentes, né? Vamos usar esse termo, que, lógico, tudo aquilo que pregamos, tudo aquilo que falamos, nós falamos com ênfase e de fato acreditamos que é a verdade, sim, sem problema nenhum. E de fato você tem que fazer isso, tá? Porque aquele que tem dúvida não provém, né? A fé não tem como agir em alguém que tem dúvida. Então, nós até hoje aqui, e você tenho certeza que nós pregamos, nós falamos com ênfase, porque acreditamos que de fato é a verdade, e de fato é, ok? Agora, nós temos que ter a humildade de sempre ir diante de Deus e falar, Senhor, mas tem alguma coisa em nós, tem alguma coisa em mim, tem alguma coisa no ministério, tem alguma coisa que nesta base a qual defendemos que não está de acordo com a Tua Palavra? Então, Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor, assim como iluminou Jó, mesmo tendo todo aquele currículo invejável, assim como o Senhor iluminou Saulo e Paulo, que tinham também um currículo invejável, e ambos entenderam que precisava se arrepender para conhecer a Cristo. Ó Deus, se há algo em mim, e se há algo nesse amado irmão e irmã que está me ouvindo, que precisa também se arrepender de algo que ainda não viu, apenas ouviu falar, mas não te viu, eu oro, Espírito Santo, que o Senhor abra os nossos olhos, do nosso coração, do nosso entendimento, para que possamos verdadeiramente conhecer a Cristo e ser achado nele, como de fato ele é. Amado Espírito Santo, eu oro para que o Senhor vá à frente, porque o Senhor é que convence a mim e a esse amado irmão e irmã que está me ouvindo, do pecado, da justiça e do juízo. E eu não quero, e oro para que esse irmão também tenha esse coração, de não prosseguir com nada daquilo que não te agrade. Ó Deus, nós defendemos tudo que acreditamos até hoje. E como eu tenho dito, eu só posso me arrepender, Senhor, de algo que o Senhor me ilumine. Porque não tem como confessar um pecado se eu não sei que aquilo está errado. Então, em nome de Jesus, se houver algo em nós, se houver algo aqui comigo e algo com esse irmão, essa irmã que está me assistindo agora, que não te agrade, revela, ilumine, para que possamos nos arrepender, assim como Jó e assim como o apóstolo Paulo. Porque o nosso desejo é ser achado em Cristo Jesus, não tendo justiça própria. E tudo isso para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. E que assim seja. Amado, faça essa reflexão, né? Separe um tempo, ore, jejue e tenho certeza que Deus vai te iluminar, como Ele tem me iluminado de tantas coisas, para a gente prosseguir olhando para o autor e consumador da fé, né, abraçando a verdade, agarrando-se à verdade e não se desviar dela, mas sempre com humildade e sempre com temor e uma dependência total do Espírito Santo, queridos, porque é Ele que revela todas as coisas, é Ele que nos faz conhecer a Cristo como de fato Ele é, e que assim seja em nome de Jesus. Se inscreva no canal, envie essa mensagem para todos aqueles que Deus colocar no seu coração e clique aqui no sininho para você ser notificado dos próximos vídeos. Um grande abraço
e espero que você faça uma excelente reflexão com esses dois grandes personagens da Bíblia e que assim seja em nome de Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Tchau, fique com Deus.